Boa noite a todos, obrigada Francine pela apresentação. Então, como a Francine falou, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar um pouco sobre o papel do cacau na saúde cardiovascular. Eu vou começar falando um pouco sobre o cacau, o Theobroma cacau, que é um alimento com propriedades funcionais e que possui uma composição abundante em ácidos graxos monoinsaturados e saturados. Além disso, o cacau também possui uma rica composição em polifenóis. O cacau ele pode ser consumido em diversas formas, em diversas receitas, e ele pode ser consumido na forma de nibs de cacau, que são as amêndoas do cacau torradas e descascadas. Pode ser consumido na forma do cacau em pó e também do chocolate, de preferência chocolate amargo, já que ele possui uma quantidade maior de cacau. Em relação à composição de ácidos graxos do cacau, o cacau possui, em sua maioria, o ácido esteárico, que é um ácido graxo saturado, o ácido oleico, que é um ácido graxo monoinsaturado, e o ácido palmítico, que também é saturado. Os dois principais ácidos graxos do cacau, o ácido oleico e o ácido esteárico, possuem efeitos benéficos na saúde. O ácido oleico ele atua inibindo enzimas envolvidas no metabolismo do ácido araquidônico, que contribui para a inflamação, e com isso, inibindo essas enzimas, o ácido oleico inibe a resposta inflamatória. Já o ácido esteárico, que embora seja um ácido saturado, no organismo, através da desidrogenação, ele é rapidamente convertido a ácido oleico no fígado por meio das desaturases. E com isso, o ácido esteárico, ele possui um efeito neutro no metabolismo do colesterol. Já em relação à composição de polifenóis, que é o que confere a atividade antioxidante do cacau, o cacau possui uma gama de polifenóis que são divididos em taninos, que são os polifenóis poliméricos, e os flavonoides. Embora possua diversos polifenóis, os principais polifenóis que compõem essa rica gama do cacau são as epicatequinas e as catequinas. O cacau, ele possui uma capacidade antioxidante, um teor antioxidante maior do que outros alimentos que também possuem propriedades funcionais e que são comumente consumidos na população. Então, o líquor do cacau, que é a massa pura do cacau, possui uma capacidade antioxidante maior, como, por exemplo, o chocolate amargo e o chocolate ao leite, que são produtos derivados do cacau, e também possui atividade antioxidante maior que outros alimentos, como maçã, vinho tinto e o chá preto. Mas como o cacau ele pode atuar de fato na saúde cardiovascular? Então, antes de falar da atuação do cacau na saúde cardiovascular, vou falar um pouco sobre a doença cardiovascular, que é a principal causa de morte no Brasil. E esse percentual de mortalidade por doença cardiovascular vem aumentando com o tempo. Então, nos anos 2000, o percentual de mortalidade era em torno de 50%, e já em 2017, esse percentual aumentou para quase 56%. A doença cardiovascular ela é de etiologia multifatorial e está associada a fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Sendo os fatores de risco não modificáveis o sexo, a etnia, a idade e a genética, e os fatores de risco modificáveis como o tabagismo, sedentarismo e a alimentação. Em relação aos fatores de risco não modificáveis, um fator de extrema importância, que tem sido bastante estudado, é o sexo, já que as mulheres contam com o efeito cardioprotetor do estrogênio, que faz com que o maior índice de doenças cardiovasculares nas mulheres ocorra após a menopausa. E essas diferenças biológicas em resposta à doença cardiovascular, diferente entre os sexos, deve ser bastante estudada ainda, já que a maioria dos estudos clínicos são em homens e os estudos experimentais são em machos. Então, devem ser realizados mais estudos clínicos com mulheres para que haja uma uniformidade
no tratamento, já que os tratamentos que são realizados para homens não necessariamente vão ser realizados em mulheres devido às diferenças biológicas. Em relação aos fatores de risco modificáveis, o principal fator de risco é a má nutrição. Então, a má nutrição, que vem acometendo a maior parte da população devido ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, o aumento do consumo de alimentos ricos em sódio e açúcar e a redução do consumo de frutas e hortaliças, gera os fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares. E atualmente, muitos estudos vêm observando que a má nutrição gestacional e também a redução no tempo de amamentação está relacionada com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tanto nas mães quanto nos seus filhos ao longo do desenvolvimento. E diante disso, a intervenção com alimentos saudáveis e também a nutrição adequada vem sendo utilizado para reduzir os índices de doenças cardiovasculares na população. Então, muitos estudos e muitos pesquisadores vêm buscando alimentos com propriedades funcionais, como, por exemplo, o cacau, para serem utilizados como estratégia nutricional para prevenção ou tratamento de doenças cardiovasculares, bem como dos seus fatores de risco. E como, de fato, o cacau pode atuar no desenvolvimento de doenças cardiovasculares? O consumo de cacau está relacionado principalmente com os fatores de risco que vão levar ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares, como, por exemplo, sobrepeso e obesidade, hipertensão arterial, perfil glicêmico, estresse oxidativo, função vascular e dislipidemias. Então, estudando esses fatores de risco, os estudos mostram que o consumo de cacau reduz sobrepeso e obesidade, reduz também as dislipidemias, reduz a hipertensão arterial, atua na homeostase da glicose e na redução da resistência à insulina, além de seu poder antioxidante reduzir o estresse oxidativo e melhorar a função vascular. Na redução da pressão arterial e também na melhora da função vascular, o cacau atua aumentando a vasodilatação devido ao aumento da liberação de óxido nítrico, que leva ao aumento da dilatação mediada pelo fluxo. Além disso, os polifenóis do cacau, eles reduzem a ativação, adesão e também a agregação plaquetária, que inibe o aparecimento e desenvolvimento da aterosclerose. Já a função antioxidante do cacau, ela atua aumentando a capacidade antioxidante endógena do organismo, que inibe a atividade das espécies reativas de oxigênio. Essa diminuição da atividade gera a inibição do estresse oxidativo, que consequentemente vai levar à inibição da peroxidação lipídica, que é um fator de risco importante para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Em relação à sua função anti-inflamatória, o cacau inibe a sinalização e ativação do NF-κB, que é um fator nuclear que modula a expressão de citocinas relacionadas com a inflamação. Então, a inibição desse fator reduz a expressão das citocinas inflamatórias, reduzindo também a expressão de moléculas de adesão. No perfil lipídico, o consumo de cacau está diretamente associado com o aumento do HDL, redução da LDL, bem como a redução do colesterol total e também a redução dos triglicerídeos séricos. No sobrepeso e obesidade, o cacau pode atuar de duas formas. Pode atuar aumentando a biogênese mitocondrial e a massa muscular, e também pode atuar aumentando a proliferação do peroxissoma gama, que leva à inibição da diferenciação dos adipócitos, ocasionando o aumento da lipólise e reduzindo o acúmulo de tecido adiposo. Então, o consumo de cacau está relacionado com a modificação benéfica da composição corporal através do aumento de massa magra e redução da massa de tecido adiposo. Em relação ao perfil glicêmico, os polifenóis do cacau atuam de maneira benéfica através do aumento da expressão de adiponectina, que também leva ao aumento da expressão do transportador de glicose 4, o GLUT4. Esse aumento na expressão desses fatores aumenta a sensibilidade à insulina, que leva à homeostase da glicose. E por que usar o cacau e não qualquer outro alimento ou suplemento alimentar?
Além de possuir uma maior quantidade de polifenóis que outros alimentos, bastante comuns e que podem ser consumidos pela população, o cacau possui diversos efeitos benéficos diretamente sobre a saúde cardiovascular e seus fatores de risco, e também é um alimento relativamente barato e de fácil acesso para a população, que pode ser incorporado em receitas para serem consumidas no dia a dia. E com isso, o cacau ele pode ser uma estratégia nutricional eficaz na prevenção ou no tratamento para os fatores de risco cardiovasculares, aumentando a qualidade de vida da população. E como a gente pode estudar os efeitos do cacau no desenvolvimento da saúde cardiovascular? A literatura vem mostrando a importância da nutrição materna e também do aleitamento materno no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tanto da mãe quanto dos seus filhos a longo prazo. E esse desenvolvimento de doenças cardiovasculares surge juntamente com o aparecimento de obesidade materna e obesidade infantil, hiperglicemia e também outros fatores de risco. Então, o projeto de pesquisa do meu doutorado tem a hipótese de que o cacau, por ser um alimento rico em polifenóis e possuir diversos efeitos benéficos para a saúde, será que o consumo dele, desde o desenvolvimento do aleitamento materno e o desenvolvimento do filhote, ele pode atuar prevenindo o aparecimento tardio da doença cardiovascular? E com isso, o meu objetivo é avaliar os efeitos da suplementação com cacau em pó, materno e pós-natal, e o dimorfismo sexual na saúde cardiovascular de ratos submetidos ao desmame precoce. Os objetivos específicos envolvem tanto as mães quanto os filhotes. Então, para os objetivos específicos nas mães, serão avaliados o crematócrito do leite materno, a composição corporal materna e o perfil bioquímico. Nos filhotes, serão avaliados os parâmetros nutricionais e murinométricos, a composição corporal e adiposidade corporal, glicemia e perfil lipídico, a morfometria cardíaca e da aorta torácica, morfometria do tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom, a morfometria hepática, e também vou avaliar se há uma diferença biológica na resposta tanto ao desmame precoce quanto à suplementação entre machos e fêmeas. Então, para desenvolver o estudo, as fêmeas foram colocadas no acasalamento na proporção de 2 fêmeas para um macho. Após o acasalamento, as fêmeas foram separadas durante a gestação e com o nascimento dos filhotes, essa ninhada foi ajustada para 6 filhotes para cada mãe, separados por sexo. Então, após o nascimento e ajuste de ninhada, as fêmeas e seus filhotes foram separados em 4 grupos. O grupo controle, que recebeu a dieta padrão e foi desmamado no 21º dia de vida, que é o tempo de desmame normal, comum. O grupo controle suplementado com cacau, que recebeu a ração suplementada e também foi desmamado no 21º dia de vida. O grupo de desmame precoce, que recebeu a ração suplementada e foi desmamado no 18º dia de vida. E o grupo de desmame precoce cacau, que recebeu ração suplementada e também foi desmamado no 18º dia de vida. Após o desmame, os filhotes foram acompanhados até completarem 90 dias de vida e serão acompanhados até completarem 180 dias de vida. Nessa primeira tabela são apresentadas as informações nutricionais, tanto da ração padrão, a ração controle, quanto a ração suplementada com 10% de cacau. Será realizado a determinação do teor de polifenóis e também a atividade antioxidante do cacau utilizado no experimento, que é o cacau da marca Armazém. Após o desmame, as mães serão anestesiadas com uma injeção intraperitoneal. Após, será administrada uma dose de ocitocina subcutânea para ser realizada a coleta do leite materno. Com esse leite materno, será realizado o crematócrito para avaliar o teor de creme, teor de gordura e também o conteúdo energético total. Ainda anestesiadas, as mães serão submetidas ao DEXA para avaliação da composição corporal. E após essa avaliação, elas serão eutanasiadas, o sangue será coletado para obtenção do soro, para avaliação dos lipídios séricos.
Nos filhotes, serão até os 90 dias, serão realizadas as análises nutricionais, como peso, consumo e o coeficiente de eficácia alimentar. Nas análises murinométricas, serão realizados comprimento, IMC, índice de Lee e circunferência abdominal. Ao completar 90 e 180 dias de vida, em jejum de 6 horas, os animais será avaliada a glicemia de jejum através de um glicosímetro. Após essa avaliação, eles serão anestesiados e submetidos ao DEXA para avaliação da composição corporal. Após essa avaliação, serão eutanasiados, o sangue será coletado para obtenção do soro, onde serão realizadas as análises de lipídios séricos e enzimas hepáticas. Os órgãos serão coletados e armazenados em formalina tamponada para as futuras análises morfométricas. Em relação à análise estatística, os resultados foram avaliados quanto à sua normalidade. Foi realizado o ano IANOVA com pós-teste de Bonferroni e IANOVA Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn, quando apropriado. Será realizado o trio IANOVA para avaliar a influência dos fatores independentes e todas essas análises serão realizadas no Prisma 8.0. Em relação aos resultados, foi observado que o desmame precoce nos machos foi capaz de aumentar a ingestão alimentar, aumentar também a massa corporal, circunferência abdominal, a massa gorda do tronco, além de aumentar a glicemia de jejum, as concentrações de alanina-aminotransferase e aspartato-aminotransferase. Além disso, o desmame precoce promoveu uma maior massa do ventrículo esquerdo. Já nas fêmeas, o desmame precoce diminuiu a ingestão alimentar, a massa corporal e a massa gorda, além de diminuir o percentual de gordura, entretanto, levou ao aumento da circunferência corporal. Já a suplementação com cacau, ela nos machos foi capaz de aumentar a massa magra e reduzir a ingestão alimentar, além de reduzir a massa gorda e o percentual de gordura do tronco e também a glicemia. Já nas fêmeas, a suplementação com cacau promoveu apenas o aumento da massa magra. Então, nós podemos observar que os resultados entre machos e fêmeas são completamente diferentes, tanto em resposta ao desmame quanto em resposta à suplementação com cacau. Então, acredita-se que seja justamente por essa resposta cardioprotetora do estrogênio, e por isso que o experimento foi realizado com 90 e será realizado com 180 dias de vida. Esses são apenas resultados parciais. Os outros resultados ainda estão em análise. Então, a gente espera que com 180 dias de vida, as fêmeas tenham resultados diferentes. Então, os resultados que não foram possíveis de verificar com 90 dias, espera-se que seja possível observar com 180 dias de vida. Em relação aos resultados na morfometria do ventrículo esquerdo, nos machos e nas fêmeas, foi possível observar que nos machos, o desmame precoce, tanto que recebeu a ração controle, quanto o desmame precoce que recebeu a suplementação, teve um aumento da espessura da parede livre do ventrículo esquerdo. Além disso, o grupo de desmame precoce que recebeu a ração padrão teve um aumento da relação da espessura da parede livre com o diâmetro da luz. Já o grupo de desmame precoce suplementado com cacau teve uma redução da relação da espessura do septo interventricular com o diâmetro da luz quando comparado ao grupo de desmame precoce que recebeu a ração padrão. Já nas fêmeas, o único resultado significativo foi a redução da relação da espessura da parede livre com o diâmetro da luz, que foi menor no grupo submetido ao desmame precoce que recebeu o cacau, quando comparado tanto ao grupo controle suplementado quanto ao grupo de desmame precoce sem suplementação. Incluindo isso, com esses resultados parciais, pode-se concluir que o desmame precoce foi capaz de causar efeitos negativos, principalmente nos machos, através do aumento do consumo alimentar, aumento da adiposidade corporal e hiperglicemia, e também influenciou na hipertrofia do ventrículo esquerdo. Já a suplementação com cacau, ela foi capaz de minimizar esses efeitos deletérios causados pelo desmame precoce, através da redução da glicemia, redução da gordura corporal e aumento da massa magra,
e também causou um efeito protetor na morfologia do ventrículo esquerdo. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada pela atenção.